Fala, meu povo! Olha só, tem aqui uma questão que são questões clássicas, né? De empurrando dois bloquinhos e tudo mais. Já apareceu assim na UERJ, já apareceu assim no Enem, tá? Mas na verdade é como se essa questão fossem duas questões. Então, assim, eu vou fazer o primeiro exemplo, tá? Eu vou deixar com vocês para vocês fazerem o segundo, beleza? Então, tenho dois blocos, tá? 1 e 2, de arranjados de duas maneiras distintas para serem empurrados em uma superfície sem atrito, tá? Com uma mesma força F na situação que estão representadas, figura 1 e figura 2. Considerando que a massa do M1 é com muita criatividade, né? M1, e a massa do bloco 2 com muita criatividade é M2, e M2 é igual a 3M1, a opção que indica a intensidade da força que atua entre os blocos, na situação 1 e na situação 2. Né? Não vou fazer as duas situações, vou deixar como exemplo, vou fazer a primeira, aí gostaria que vocês fizessem a segunda, seguindo o exemplo. Tá? Mas basicamente, quando eu tenho mais de um corpo, o interessante é eu usar a teoria do sistema, é bem maneiro. Né? Então, o que é o sistema? É considerar o famoso JJ, Jorge Jesus? Não, amor. É o geral junto. Então, quando você tem mais de um corpo atuando na mesma ideia, eu vou considerar, na verdade, que esses meus dois corpos são um único corpo, tá? Então, como assim, Moura? Olha só, é como se eu tivesse aqui esse bloco, que é o meu bloco 1, tudo bem? Então, esse é o meu bloco 1. E eu tenho aqui um outro bloco grandão, que é o meu bloco 2, tá? Então, tem um bloco 1 e um bloco 2. Só que ao invés de considerar o bloco 1 e o bloco 2, eu vou considerar todo mundo como um sistema. Ou seja, para mim é um bloco só, bloco 1, 2, tá? E esse meu bloco 1, 2, ele vai ser empurrado, e ele é empurrado com uma força F. Então, quando eu olhar para o meu blocão 1, 2, eu vou ver a força F que está empurrando ele, tá? Eu vou ver o peso do bloco 1, 2, e eu vou ver a normal do bloco 1, 2, tá? Como esse cara está apoiado numa superfície, o que a gente vai imaginar? Que o peso e a normal se anulam, porque ele não vai ter movimento na vertical. Mas esse malandragem vai ter uma única força na horizontal. Então, se ele tem uma única força empurrando ele, eu vou imaginar que ele começa a se mover horizontalmente. E não tem só uma força atuando sobre ele. Então, automaticamente, essa única força ela vai produzir uma aceleração, que é igual para os dois blocos. Pô, Moura, por quê? Porque eles se movem juntos. Então, se eles andam as mesmas distâncias nos mesmos tempos, eles vão ter a mesma aceleração. E quando eu olho para o meu sistema, ou seja, todo mundo junto, todo mundo anda junto, e a única força que impulsiona todos juntos é a força F. Então a gente pode pensar, de modo geral, assim, né? Sempre que tiver lá uma força, a gente vai pensar que a força resultante do meu sistema é a força que move o sistema menos a força que atrapalha esse sistema de se mover, caso exista. Nesse caso, por exemplo, eu não tenho uma força que atrapalha o meu sistema de mover, eu só tenho uma força impulsionando o meu sistema para frente, tá? Então, automaticamente, essa força é a minha força resultante. Bom, Mona, mas o que vai ser a força resultante do sistema? O sistema é considerar todo mundo junto, então aqui eu vou ter M1 mais M2, beleza? Então, você vai ter M1 mais M2 vezes A, sendo igual à força que move todo mundo, que é a força F. Isso vai me permitir com que eu descubra a aceleração desse sistema. Lembrando que a gente pode trocar aqui, tá? Só para chamar a atenção de vocês, que M2, na verdade, dado pelo exercício, é 3M1. Foi? Então, seguindo essa vibes, a minha aceleração para o sistema é a força F dividido por M1 mais 3M1, famoso 4M1. Beleza? Então, eu achei a aceleração do meu sistema. Normalmente, esses problemas que envolvem sistemas, eles vão ter duas etapas. E uma dessas etapas é determinar a aceleração.
agora que eu determinei a aceleração, eu vou isolar um dos meus blocos, tá? Então, eu posso isolar só o bloco 1 ou posso isolar só o bloco 2. Normalmente, qual é o melhor de ser isolado? É o da ponta. Pô, Moura, por quê? Porque acaba tendo menos força sobre ele. Eu vou desenhar os dois para você ver por que melhor é o da ponta, tá? Então, eu vou desenhar aqui o bloco que eu tinha chamado de tá? E vou representar tecnicamente as forças que atuam nesse bloquinho. Quais seriam as forças que vão atuar no meu bloco, tá? Eu ia ter o peso do bloco 1, normal do bloco 1, como ele está perfeitamente na horizontal, essas forças vão acabar sendo iguais, tá? A força F, ela atua exclusivamente no bloco 1, impulsionando ele para frente, tá? Só que o bloco 1, ele não vai para frente sozinho, ele vai para frente empurrando o 2. Então, o bloco 1 empurra o 2 para frente. Ação. Reação. O bloco 2 empurra o bloco 1 para trás. Então, eu vou ter uma força no bloco 2, no bloco 1 para trás. Vai ser a força que o 2 exerce sobre o 1. Tá? Então, se eu desenhar o bloco 1, eu vou ver um sistema com 4 forças. Tá? Ah, Moura, e essas duas aqui? Elas se anulam? Não. Por que não? Porque nesse caso tem uma aceleração e essa aceleração ela está voltada para a direita, para onde todo o meu sistema se move. E o famoso se tem, tem, se não tem, não tem. Nesse caso, como tem aceleração, obrigatoriamente tem uma força resultante, tá? Então, eu vou desenhar aqui o meu bloco 3. Eita, não, coisinha errada. Tá aqui. Opa. Trocar aqui minha cor, né? Eu vou desenhar o meu bloquinho Tenses. Então aqui está o bloquinho Tenses, tá? Então, opa, mal aí, bloquinho Tenses, né? E vou representar as forças que atuam sobre o bloquinho 2. Vou ter o peso, que agora, como eu estou representando ele isoladamente, é o peso exclusivamente do 2. Vou ter a normal, como eu estou representando ele isoladamente, é a normal exclusivamente do 2. Como ele não tem movimento na vertical, essas forças se anulam. E aí, quando eu olho exclusivamente para o bloco 2, olhando só para o 2, por que o 2 vai para frente? Ah, amor, porque o 1 empurra ele. Sim, perfeito. É excelente a sua conclusão. Então, a força que o bloco 1 exerce no bloco 2 é uma força para frente. Então, quando eu olho os meus dois bloquinhos, o que eu tenho de interessante? Quantas forças tem no bloquinho 1? 4. Quantas forças no bloquinho 2? 3. Né? Então, é sempre melhor pegar o da ponta, porque ele vai ter menos força. E aí eu já sei que essa anula com essa, que ele está na horizontal sem movimento na vertical. Beleza? Então, se essa anula com essa, qual foi a única força que sobrou? A força é força que 1 faz no 2. Ou seja, quando eu pego esse cidadãones e olho para ele, eu vejo nele apenas uma força impulsionando o bloco 2 para frente. O que, pô, me ajuda a rodo. Me ajuda a rodo, porque se só tem uma força impulsionando ele para frente, automaticamente a força que 1 faz no 2 é a força resultante. Só que ela não é mais a força resultante do sistema, ela é a força resultante só do bloco 2. Ô, Moro, como assim força resultante só do bloco 2? Calcular a força resultante só do bloco 2, eu vou usar a massa só do bloco 2 e a aceleração. Ah, amor, a aceleração só dos dois? Não, nesse caso não faz sentido, porque a aceleração é a mesma para os dois, tá? Então, seguindo essa ideia, quanto que a gente aprendeu a calcular a massa do 2? A massa do 2, vou colar lá no meu exercício, ela vale 3 vezes M1. Então, é 3M1 vezes. Quanto é a nossa aceleração que a gente aprendeu? E a nossa aceleração é F sobre 4M1. Como as massas são iguais aqui, ó, M1, M1. Então, acabei de determinar. A força trocada entre os blocos, força do 1 no 2, é 3F dividido por 4. Tá? E com isso, eu consigo resolver o meu problema, tá? Vou adiantar para vocês, fiz um caso só, mas por aqui até a gente já conseguiria resolver, né? E já domino que é a letra D. E aí, vou pedir para que vocês façam novamente para o caso do 2
e sigam as mesmas ideias. Primeiro, né? Qual é o grande bis em problemas como esse, né? Primeiro, a aceleração do sistema. E aí eu determino dessa forma. Depois, processo isolar os bloquitos, tá? E aí indica as forças, né? Sempre pegar o de menor força é mais maneiro. Show? Valeu, gente!